jovens! Seja bem-vindo ao PRCast. Esse episódio hoje vai ser muito especial. Vamos falar sobre tecnologia e contabilidade. E aqui ao meu lado está o grande Igor. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o assunto vai render bastante, hein? Hoje a gente vai botar para moer aqui, girar, trouxe vários insights. É um bate-papo aqui muito dinâmico. Igor gosta um pouquinho de tecnologia, né, Igor? Ali gosto. Um dos precursores ali da IA. Gosto muito aí. Desde a época que eu era criança, eu jogava Pokémon no computador, aí fez me viciar nesse mundo de tecnologia. É o famoso viciado, né? Viciado. Era engraçado que tinha as lan house, né? Tempo bom, né, era, Igor? Nossa, meu Deus. A gente ia pra lan house e às vezes fechava a lan house lá, passava 24 horas lá de noite para poder jogar, enfim. Tinha a conexão, era um ambiente tecnológico, né? Mas tinha a interatividade com os amigos e tudo mais. Hoje está se perdendo um pouco. A gente vai abordar um pouco sobre isso, de como a gente dosar isso também dentro das empresas, né? O ChatGPT tá aí batendo na porta. Na realidade, ele não bateu na porta, né? Ele arrombou, entrou de voadora. Eu estava lendo que foi feito uns estudos, as empresas, né, de tecnologia, Facebook, Twitter, e contando o tempo de atingir milhões de usuários, né? E o ChatGPT foi exponencial. A galera entrava no Instagram, entrou no Face, levava X tempo para atender ali um milhão de usuários, né? E o ChatGPT veio assim e arrombou, entrou, e as faculdades agora preocupadas, as escolas com questão de cola, né? Que tudo tem seu lado bom e o seu lado ruim, né? Qual é a sua visão, Igor? Já para começar assim de voadora, o que seria o ChatGPT, o que o chat ou as inteligências artificiais, né? Que até tem uma controvérsia aí no ramo acadêmico de que não é inteligência artificial, não seria o nome adequado, né? Mas como o meio, as mídias já chamam. Então, o que seria a IA e o que ela pode auxiliar na contabilidade para a gente? Beleza, vamos lá. Eu gosto sempre de colocar um contexto histórico sobre inteligência artificial. A inteligência artificial, ela surgiu com um cara chamado Alan Turing. Né? Alan Turing era um matemático e ele estava na Segunda Guerra Mundial e ele construiu uma máquina que o teste de Turing, né, que ele fez lá era o seguinte: se a máquina conseguisse simular um pensamento humano, se a máquina conseguisse passar naquele teste que fosse obter as respostas que um humano teria, a máquina poderia ser considerada inteligente. Então, a partir do momento que foi feito esse teste e a máquina passou nesse teste, foi iniciado uma era de inteligência artificial. E a inteligência artificial é muito mais antiga do que a gente imagina, né? Então começou ali na Segunda Guerra Mundial. A gente está falando aí mais de 50 anos de história só para essa parte, né? Muito mais de 50 anos, né? Quase 100 anos aí. E a partir desse momento, né, começaram algumas outras inteligências artificiais serem montadas. E principalmente ali na década de 90, foram criadas muitas coisas que a gente não sabe, mas, por exemplo, em universidades, em testes científicos referente à computação, a essa inteligência, já foram obtidas respostas surpreendentes, né, com base de dados que foram instaladas ali dentro das máquinas. E eu lembro bem, assim, que eu sou um cara que na década de 2000, né, na minha adolescência, eu joguei muito xadrez. E nessa época já existia computadores e já existiam alguns sistemas que eu conseguiria treinar a jogar xadrez. E lá eu jogava contra um computador que tinha uma inteligência. E nesse computador, né, de xadrez, assim, a pessoa tem um nível mais fácil e tem um nível mais difícil, né? O nível mais difícil, para ter pra vocês terem uma ideia, o nível mais difícil do computador jogando xadrez, ele ganhou
de Kasparov, que era um grande mestre, né, de xadrez mundial. E foi a partir daí que viu que, cara, a máquina vai dominar o mundo, né? E hoje a gente está numa época de uma curva exponencial de tecnologia gigante. A gente está numa era que temos muita informação, temos muitos dados inseridos na internet que capacita e alimenta a base de dados das inteligências artificiais. Então, você falou algo interessante. Eu, particularmente, eu gostava de só a prática ali, mas quando eu ia para o computador, eu só passava no nível fácil. Aí eu tava fácil demais, eu vou para o médio. Só levava pau. Mas o que eu observei, e assim, os estudos apontam, né, é que o detalhe, o grande trunfo da inteligência artificial, por exemplo, no jogo de xadrez, é que eles analisam todas as probabilidades. Então, o input de informação é tão grande que eles conseguem processar mais rápido. Então, por exemplo, o homem contra uma máquina que sabe de tudo do xadrez, né? Todas as possíveis jogadas, ou seja, se eu mexo um cavalo, um peão, a cada movimento ele já sabe qual seria a defesa, porque ele leu, entre aspas, todos os livros de xadrez. Só que aí entra uma habilidade que a máquina jamais vai conseguir modular, né? Que é a capacidade de improvisar. O ser humano, o professor Nicoleles, ele defende a tese, né, que o cérebro, ele é analógico. O nosso cérebro não é digital. Então, emoções, sentimentos, até aquela questão de tipo, por que você fez isso? Rapaz, intuição. A máquina não vai ter isso. Foi feito um teste, né, apresentado a ele, a esse professor, de uns veículos autônomos, né, em questão de parar, enfim. Aí fizeram todos os testes bonitinhos. Uma menina apareceu, um elefante e tal, e ele só observando, tudo correndo perfeitamente. Chegava na faixa de pedestre, o carro parava. Aí ele fez uma seguinte indagação, ó. Pega esse elefante e bota de cabeça para baixo. Eu disse, mas professor, elefante não anda de cabeça para baixo. Bota o elefante de cabeça para baixo. Quando virou o elefante, o carro passou por cima do elefante. Pegou a criança, disse, bota ela plantando bananeira. Óbvio, era tudo virtual. O carro foi e passou por cima da criança. Por quê? A máquina foi programada e ensinada aquele padrão. O ser humano, ele tem essa capacidade ali, foi desenvolvida ao longo do tempo, né? Então, a gente tem uma máquina que tem super dados, vai processar muita informação mais rápido do que a gente. Beleza, com certeza. Eu preciso apenas saber utilizá-la ao meu favor, né? É um dos grandes memes da internet, surge o ChatGPT e o pessoal vai perguntar um monte de coisa. A biblioteca de Alexandria ali, você pode perguntar qualquer coisa. Aí, o Palmeiras tem Mundial? ao nível que a gente acaba perdendo um processamento, um dado ali interessante, né? E para a contabilidade, como é que o contador ele consegue utilizar esse processamento mais rápido, mais veloz ao nosso favor? Maravilha. Para a contabilidade, a gente tem um universo sem fronteiras aí para a inteligência artificial. Que está só no começo, né? Assim, a contabilidade, todo mundo fica falando, né? A contabilidade vai acabar? Cara, se você hoje faz só lançamento de informação, vai. Para você, vai. Se você faz análise de informação meio que mecânica, né? Só compara uma coisa com a outra, eu digo também que vai, porque você não está fazendo nada mais do que uma máquina poderia fazer por você. E isso aí, assim, até parece soar um pouco provocativo, mas, cara, a contabilidade não é isso, né? E a máquina e a inteligência, ela precisa substituir coisas que você está fazendo totalmente manual. Não tem lógica você fazer uma coisa que repetida diversas vezes, da mesma forma, sempre, e achar que você tem um emprego garantido, né? Não é isso. Até eu gosto de brincar, né, dizendo que existe a inteligência artificial e tem a burrice artificial, né? Boa. A burrice artificial é aquilo que você faz repetidamente a mesma coisa. Todos os dias, todos os meses, você faz a mesma coisa. A inteligência ela é capaz de analisar informações ao seu redor com base em dados e conhecimentos já adquiridos, que ele vai te passar informações e vai analisar
e dar insights, e dar relatórios, fornecer dados para que você consiga tomar mais decisão com base na sua intuição. Porque como o Bruno falou, né, a máquina ela tem uma capacidade de armazenamento, de processamento, ele tem uma capacidade limitada, né? Nós, a gente nem sabe o nosso limite de armazenamento e capacidade de processamento neural, né? Então a gente não tem esse limite, e se a gente tiver, a gente não chegou nem próximo de atingir esse limite. Né? A neuroplasticidade já prova isso, né? Tem um velho ditado, cachorro velho não aprende truque novo. Isso é balela, gente. Enquanto você tiver vida, tiver vontade, você vai aprender. Para isso, eu preciso treinar, né? Treinar meu cérebro, treinar as minhas competências, as minhas habilidades. O que a gente observa é que o contador constrói, abre ali seu escritório e senta num trono. Eu conquistei ali 100 clientes, eu tenho a minha receita recorrente mensal de boa, aí começa a reclamar que um contador está cobrando mais barato, ou então está fazendo algumas coisas ali na internet e eu estou perdendo para esse cara. Não, você parou no tempo. O mundo está em constante evolução. Se você pegar um cara que adormeceu em 1949 e acordou em 2024, esse cara vai entrar em paranoia. Ele vai olhar assim, esse avião, esse elevador, essas coisas assim, alguém falando pelo telefone. Que maluquice é essa, né? Então, as coisas foram mudando, né? E é interessante você levantar essa bola porque o cérebro ele tá ali disponível para aprender. E aí, o contador quer fazer isso ou quer se manter na zona de conforto? E como você falou, a contabilidade vai morrer para essas pessoas. É algo que eu gosto de pegar ali, a semântica de algumas palavras, que às vezes acaba saindo em esquecimento. Você é bacharel em quê, Igor? Eu sou bacharel em Ciências Contábeis. Ciências Contábeis, é uma ciência, né? A gente não é da área de engenharia. A gente está lá na classificação de áreas humanas, é uma ciência social. Isso. Por quê? A gente analisa números, dados. Eu me lembro que todo mundo falava assim, bicho, Bruno, tu faz contabilidade? Eu me lembro como fosse hoje. Olha só, primeiro dia de aula, professor de contabilidade básica. Um cara muito engraçado, professor Wellington, uma figura. Aí ele chegou e disse aqui, quem aqui não gosta de matemática? Eu, levanta a mão, bem empolgado. Quando eu olho para um lado, olho para o outro, sozinho. Eu disse, puta merda, fiz besteira. Todo mundo olhou assim, com a cara de querendo me incriminar. Isso assim, quem é esse maluco que não gosta de matemática e tá aqui? Aí eles, beleza, galera. O curso não é matemática. Ele mostrou lá a Cássio, né? Uma calculadora científica. Isso aqui é o grande aliado de vocês. Vocês têm que entender de pessoas, vocês têm que entender da empresa, entender da ciência por trás ali dos negócios. O que é que a gente faz com aqueles dados, né? Porque pelo dado, o sistema hoje vai oferecer a gente, né? Então, é algo muito interessante a ser pensado. Eu estava no encontro semana passada de consultores e lá tinha muito consultor de gestão, consultor de negócios e tal. E aí comentaram, né, comigo, quando eu disse que eu era contador, que eu era formado em ciências contábeis, aí questionaram, ciência contábil é de humana? Como assim? Ele é totalmente exata. E eu disse, cara, é exata para você hoje, que está enxergando a contabilidade como uma ciência exata, porque você só vê o que o contador te entrega hoje. O contador hoje ele é muito limitado, ele não consegue fazer análise de balanço porque é uma enxurrada de obrigações que ele tem que entregar, é uma enxurrada de imposto que ele tem que entregar para o governo, uma pancada de guia que ele tem que calcular. Então é muita coisa e não sobra tempo para ele analisar, né? E a automação, já pegando o gancho, vai fazer com que esses processos burocráticos eles sejam automatizados para sobrar tempo para o contador fazer análise do balanço e dizer para você, empresário, o que você precisa fazer, com base nos registros. Então, inicialmente, nas ciências contábeis, era um contador para uma empresa. Então, o que ele fazia? Registrava, analisava e entregava o balanço com os números analisados. Tinha lá as notas explicativas, que ele explicava as informações. Então, tudo isso é porque ele tinha só uma empresa para fazer. Então, ok, sobrava tempo. Agora tem escritórios de contabilidade que fazem 200, 300,
500, 1.000, 1.500, 3.000 empresas. E você precisa de tecnologia para isso. Contador hoje que não tem tecnologia, não tem automação, e eu digo mais, que não tem inteligência artificial, não vai sobreviver daqui para os próximos 5 anos. Tá? Eita, profetizou, viu? 5 anos, eu acredito também nessa sua pegada. Só para pegar um gancho com relação a isso, de análise, né? Logo no início ali do ano, a gente conversou a respeito de usar a IA para anexar ali o sistema. A gente fazendo uma brincadeira ali, Igor, tem como analisar uma DRE do ChatGPT e tal? Aí, na época, olha, a gente tá falando do início do ano, a gente tá falando de anos atrás, não. Esse ano, 2024, não existia a função de imputar uma imagem, né? Era só digitar. Então, tipo, era meio complexo. Aí, cara, hoje fica ruim de fazer e tudo mais. Não passou 3 meses daquela conversa, e aí o que foi que tu inventou de fazer aí, que mostrou para alguns contadores? O que é que você fez? Análise de DRE, análise de balanço, análise de planilha, ler imagem, né? Então, hoje eu pego o meu celular, coloco no quadro assim, escrevo e tal, coloco o meu celular, mando para o ChatGPT e ele vai lá e reescreve, transcreve tudo que está no quadro para um texto e me traz análise sobre aquilo. E ainda mais, semana passada lançou uma nova atualização do ChatGPT. A gente fala ChatGPT, mas é porque é o mais famoso, né? Mas tem várias inteligências artificiais. Tem o Gemini, tem o Copilot, tem outros aí que você vai testar aí para ver o que se adequa melhor para a tua realidade. Mas hoje tem o ChatGPT, se eu não me engano, é o O1 Preview, que ele faz uma análise mais... eu digo assim, não seria uma análise empírica, mas ele pensa... ele cria pensamentos mais variáveis sobre aquilo, né? Ele não é tão racional quando ele faz um pensamento. É meio difícil entender, mas é como se você tivesse um ChatGPT mais criativo ali para as respostas, né? Então ele te dá mais criatividade, ele te dá mais possibilidades de ter uma resposta mais dinâmica para aquilo que você quer, né? Comparado com a versão que ainda está em uso, né? Que ele é mais racional e ele é mais direto, ele demora um pouco para fazer esses pensamentos e te dar uma resposta com base em informações. Então, assim, eu já estou começando a utilizar, já utilizei essa semana aí para algumas coisas que para mim resolveu muito problema. Eu precisava fazer uma apresentação de um curso que eu estou fazendo, uma apresentação em slide, e eu pedi para ele, com base em um contexto que eu queria, um tema em fazer a apresentação, coloquei alguma quantidade de slides assim, e ele me deu todas as possibilidades com base no que eu já tinha alimentado lá dentro da inteligência, né? Por isso que é importante a gente analisar que eu tenho que jogar informação lá dentro, não é simplesmente pedir, eu tenho que analisar o que ele me gerou. E aí, tomando aquele exemplo de você colocar lá um DRE e ele fazer análise, Bruno, e que isso vai otimizar meu tempo dentro do escritório? Vamos supor que você não entrega nada para o teu cliente. Hoje você só faz o básico, entrega a folha e os impostos. Você é contador mesmo, só contador do teu cliente. Você agora vai contar as alegrias para o teu cliente. Ou vai direcionar, por exemplo, você vai pegar o histórico de um balancete ou de um DRE, joga lá, pede alguns indicadores e aí, ó, essa empresa está com muito problema no caixa, essa empresa está com problema com um alto fornecedor, o giro do estoque está lento. Você vai ter indicadores de pegar esses dados e aí ter uma conversa com o teu cliente. Já pensou você ligar aqui, ó Igor, estou ligando aqui, sou o contador da Potencialize, vamos marcar uma conversa aqui? E aí você já elimina a distância, vamos marcar aqui via Meet? Joia, já usa a tecnologia. Você instala um plugin, né, que a gente já faz ali a utilização, de uma transcrição, uma ata, né, que ele está rodando ali, uma IA, tudo que a gente está conversando. Então, você já consegue fazer uma reunião online com o teu cliente, essa inteligência também, você consegue apresentar os dados de maneira dinâmica, rápida, não tem um custo do deslocamento, enfim. Você estreita o laço com o teu cliente, você faz uma reunião por mês, o teu cliente tem uma noção exata e, poxa, quantos contadores no Brasil estão fazendo isso? Poucos.
Então, é um oceano azul a ser explorado que você deixa de lado. Agora, é mais fácil eu criticar o colega que está usando uma roupinha legal, enfim. Eu trabalhei em um escritório de contabilidade aqui em Natal, muito famoso, e todo mundo, assim, quando eu dizia que trabalhava, falava, você trabalha com fulano e tal, às vezes depreciava porque, fulano usa terno e tal, o contador não precisa usar isso. Não, é uma forma que ele encontrou de se destacar dos iguais. E se a gente continua fazendo as mesmas coisas, a gente só vai ter os mesmos resultados. Então, a IA vai ser da mesma forma. Se eu só coloco informações iguais, eu vou ter o resultado igual. Então, eu tenho que provocar também situações novas. Eu tenho que ler, eu tenho que trazer contexto, eu tenho que dizer assim, olha, qual seria o melhor cenário para uma empresa neste segmento? Um colega meu postou ontem que ele fez o seguinte exercício. Ele fez os exames e aí ele queria comparar pessoas na idade dele e na região como estava a questão dos exames. E ele, você está acima da média, enfim. Ele não substituiu o médico. Ele continuou indo ao médico. Ele precisou conversar com o médico para saber até onde era real. Mas ele conseguiu um dado gráfico ali de, eu estou acima da média, beleza, eu estou bem. Então, se eu manter o que eu estou fazendo aqui, a tendência é melhorar a minha saúde, entendeu? Então, assim, não é só jogar a informação ao léu e esperar que vai trazer o resultado. Não vai. E o que eu faço com essas informações, que eu acho que é o mais importante, né? Isso. Eu vejo que quando você tem a capacidade de analisar todas as informações que chegam para você, todos os dados que chegam para você, isso é o que te torna mais humano e mais diferente do que do que tá por vir aí, né? Porém, isso já está sendo analisado pela inteligência artificial. Então, a partir das coisas que você está fazendo hoje, o diferencial que você está tendo hoje, do conhecimento que você está adquirindo hoje, as análises de informações técnicas, elas podem ser também substituídas no futuro. Agora, uma coisa que nenhum robô e nenhuma inteligência vai conseguir substituir é o relacionamento interpessoal, é o relacionamento entre pessoas. É a questão das emoções, que existem também algumas divergências aí. Uns pensam que o robô também vai poder ter emoção, outros não, né? Mas as relações emocionais, as relações interpessoais, elas não vão conseguir ser substituídas. E é isso que nos torna humanos e é isso que vai diferenciar as empresas. E já está diferenciando. Muitas empresas são relacionamentos que as próprias pessoas, os CPFs, dos CNPJs, têm com os clientes que são CPF dos CNPJs, né? Então, relação entre CPF e CPF, ele transcende a inteligência artificial, a robotização, tudo. Então, se você hoje não está priorizando o contato com o seu cliente, o relacionamento com o seu cliente, aquele café que você toma com o seu cliente, aquela pergunta de como é que está o seu papagaio, como é que vai o seu cachorro, sua cachorra, você vai também sofrer bastante com a vinda aí da inteligência artificial, né? Eu vou pegar aqui, Igor, do dicionário, tá? O que seria tecnologia, né? Conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativos à arte, indústria, educação e etc, né? Quando a gente pega isso aqui, às vezes a gente só está atrelando a informática, a TI, esses negócios assim, mas a tecnologia vai além disso, né? E como você falou, a questão humana é o fator principal e a máquina não vai conseguir substituir. Por quê? Por mais que avance os estudos tecnológicos a respeito dessa questão de inteligência artificial, o ser humano tem algo entre as duas orelhinhas aqui, que está aqui dentro, que é um mistério para ser desenvolvido. Por quê? É só um caso bem simples, tá? Não, as máquinas vão substituir o humano e tudo mais, é bom se acostumar. E aí o professor Nicolés foi e fez essa pergunta ao cara lá que estava dando essa palestra. A máquina vai substituir o humano? Vai. Você já contou isso para o seu filho? Não, bem, vejamos bem. E aí, em uma outra discussão, o que é beleza? Dá para definir o que é beleza? Se a gente equacionar, botar ali dentro de um processo, um input, beleza, isso, aquilo, outro, todo mundo vai se apaixonar pelas mesmas pessoas.
E a graça do ser humano é essa diversidade, né? De um gostar de preto, outro do branco, e assim a gente ser feliz com essas diferenças, né? E aí, trazendo o exemplo que você citou agora da questão de café com o humano, né? O Ricardo Amorim publicou no Instagram recente um vídeo muito interessante. As máquinas substituindo o humano. Jogando bola, fazendo vários empacotamentos, tudo que era processo em massa, tal, e a máquina sendo superior em tudo, né? E os humanos ali perdendo emprego e tal. Pô, essa máquina me substituiu, eu substituí ali. E aí vem o final do vídeo. Uma turma reunida num bar, tomando uma cerveja. A máquina não vai fazer isso. E aí a gente pode fazer essa alusão da cerveja no trabalho mesmo. Você, contador, você que está com medo da tecnologia, quantas vezes você parou, olhou ali o teu colaborador, o teu cliente interno, o teu principal cliente e tocou no ombro e perguntou, você está bem? Porque às vezes o humano não está performando, não está produzindo, não é porque ele está insatisfeito com a empresa. Às vezes a família está com problema de saúde. Às vezes o filho, como Maria nessa semana, deu um plantão, acordou de 2 horas da manhã. A Mônica, minha esposa, é psicóloga, né? Aí disse que foi um fenômeno da lua. Acho que foi o eclipse lá que disse que 3 crianças lá que ela conhece também acordaram no meio da madrugada e não dormiram mais. Isso ali atrapalha o rendimento no dia. E se você conversa e você já tem um feedback ali no olho, e diz assim, cara, não dormi bem, minha filha passou a noite acordada. Show, tranquilo, relaxa aí, amanhã tu tá 100%. A máquina não vai ter essa percepção. A máquina vai ter um processo. Não está performando, fora. E às vezes você perde um excelente profissional porque você não teve esse cuidado, esse zelo de olhar ali como é que tá, apertar a mão. Um café entre uma troca de turno ou outra, convida teu cliente para dentro do teu escritório, vê que são pessoas. E aí a gente falando de tecnologia, de IA, de soluções para otimizar, o WhatsApp, né? Existem ferramentas no mercado que podem agilizar o processo do WhatsApp. Robô, né? Igor ele vai dar a visão dele ali, que ele não gosta ali do chat e tal. Você pode criar uma tecnologia ali dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, onde você pega ali a seguinte situação. Você cria um robô para agilizar o atendimento, mas não burocratizar ou burocratizar o atendimento. Que aí, às vezes, você vai pegar um exame, né? Aí vai lá marcar na clínica. Aí ele dá 4 opções, você precisa de uma quinta. E você fica no loop infinito e ninguém te atende. Mas no escritório de contabilidade, dá para usar isso, Igor? Dá para usar uma ferramenta que tem essa inteligência para acelerar o atendimento para o cliente e não perder a humanização? Assim, que dá. Se você tem uma ferramenta de chatbot, né, que fala, dá para usar. Eu não recomendo, não usaria. Por quê? Quando você olha para o atendimento da sua empresa, quem é seu cliente? E você se coloque no lugar do seu cliente. Você gostaria de falar com um robô ou com um humano? Cara, tem gente que gosta de falar com robô e não tá tudo bem. Por exemplo, atendimento de uma empresa como um banco digital, por exemplo. Cara, você tá falando com um robô. Parece um humano, mas não é humano, tá? É um robô. Você tá falando ali no chat do Nubank, é um robô que está atendendo você. É uma inteligência artificial. Caso o problema seja mais complexo, ele transfere para um humano, que você nem percebe também essa transferência. Mas vamos lá. Hoje você tem uma opção de colocar chatbot. Se aquilo for burocratizar o teu atendimento, não coloque uma pessoa para atender, porque aí o atendimento é aquela característica da tua empresa que vai manter o cliente no teu negócio. Então, se você não olha para o teu atendimento, não humaniza o teu atendimento, você tem um sério risco de perder o teu cliente para outra empresa. Então, você tem que atentar muito para isso aí. Se eu não coloco o chatbot, não gosto de chatbot, eu gosto de falar com alguém que consiga entender o meu problema e direcionar da forma correta, né? E se você for falar com uma empresa que está ali com muitas opções, digite 1 para falar com tal, aí digita 1, aí não tem nenhuma opção que você quer, aí volta para o menu anterior, você perde muito tempo, né? E olhe só que eu sou um cara que eu não gosto de ligar para falar resolver problema de banco, por exemplo. Cara, não me coloque para ir em banco,
Não me coloque para ligar para banco, que eu odeio, detesto isso. Tem gente que gosta e tem gente que vai para fila de banco e gosta de ir lá. Eu não gosto. Eu gosto de resolver tudo no máximo pelo WhatsApp. Mas a partir do momento que você burocratiza muito, eu não consigo resolver pelo WhatsApp e eu tenho que ligar, aí, meu amigo, me estressa muito. Mas eu vou colocar um contraponto aqui, tá? Eu gosto da polêmica. Eu acho interessante o chatbot. Por quê? Eu vou pegar um exemplo de um escritório que eu era cliente, tá? Você simplifica o processo. E aí você falou algo interessante. Entender o teu cliente, conhecer o teu cliente. Às vezes eu sou um escritório de contabilidade que atende empresas do digital. Eu estou falando com a galera mais jovem. Então, eu tenho que oferecer tecnologia porque é um pressuposto que aquela galera vai gostar daquilo ali. Agora, eu trabalho só com empresas tradicionais. Se eu meter uma tecnologia ali, eu vou travar o processo. A gente atende cliente do Brasil todinho. E aí foi engraçado, um dia desse eu estava falando ali do domínio, que tem um módulo protocolo, né? Aí só, eu não utiliza mais o protocolo, os arquivos é tudo digital e tal. Cliente, não, eu utilizo. Os clientes mandam para mim toda a documentação. E tá jóia, porque ela entendeu a necessidade do cliente dela e tá atendendo. Não é errado. Eu tenho que usar tecnologia para tudo. Não, eu tenho que melhorar a minha experiência com o meu cliente. Só que o chat ali automatizado, né? Qual é a grande vantagem? Você bota ali, por exemplo, os setores que é mais comum. Digite falar com contabilidade, com setor pessoal, fiscal, enfim. E uma quinta opção ali, se não for nenhum desses setores, ou quiser falar com alguém, digita 5. E aí tem que ser rápido. Por quê? Às vezes o que acontecia, né? Você ligava para o escritório de contabilidade. A gente está falando ali de uma época que nem existia o WhatsApp. Aí caía na recepção. Bruno, a recepção da empresa tal, quer falar com quem? Eu quero falar com o Igor lá da contabilidade. Aí eu vou ter que transferir lá para Igor da contabilidade. Eu perdi um tempo nessa transição. Quando eu mando a mensagem, eu quero falar no setor 2, que é o setor pessoal, por exemplo, eu já caio no setor pessoal. Aí é onde entra o meu diferencial. Quando cair, eu já saio. Oi, Bruno, tudo bom? Tá precisando de alguma coisa? Eu já sou proativo, eu já sou empático, tá tudo bem com você, precisa de algo. E aí começa a ter o grande diferencial. O que eu não acho interessante, eu não concordo, é burocratizar. Não, só vai falar o essencial, enfim. Aí, por exemplo, se eu quero personalizar meu atendimento, se eu quero melhorar essa experiência, aí eu faria o seguinte, eu contrataria um CS e ele filtraria todos os meus atendimentos. Olha que maravilha, sempre que alguém entrar em contato comigo, eu, Bruno, vou tentar resolver ao máximo o problema para aquele cliente, já para não transferir para ninguém. Só que o que as empresas fazem manda para a recepção e o recepcionista só transfere a ligação, só transfere o problema ou a dor, né? E aí ser a pessoa que vai preocupar, que vai resolver. E aí, por exemplo, eu tenho uma pessoa ali para administrar, gerenciar o WhatsApp ali e eu verificar se o problema foi resolvido, se na finalização daquele atendimento houve uma solução ou não. Porque hoje em dia tudo facilitou, né, pelo WhatsApp. E o que eu vejo de preocupação com os escritórios estão começando a ter esse tipo de problema, é que não sabe se foi resolvido ou não. E aí, ter um mecanismo dentro de um WhatsApp, seja qual for a ferramenta, existem inúmeras, a gente utiliza uma na Potencializa. Então, seu problema foi resolvido, no final, ter uma pesquisa para entender isso, eu acho importante. Principalmente no escritório de contabilidade, onde a gente trabalha ali com problemas financeiros. Às vezes o cliente está precisando de um imposto para pagar hoje, um recálculo, que vai gerar multa, que pode dar um atraso de mercadoria. Então, essa tecnologia tem que saber ser bem explorada. Mas como você falou, conhece o teu cliente. O problema é que às vezes a empresa não quer nem parar para conhecer o cliente. Isso que me dá nos nervos, eu fico inquieto, né? E aí, trazendo mais para a realidade dos escritórios ali do dia a dia, né? Às vezes, a gente fica sem entender um escritório que tem X colaboradores e, sei lá, 1.000 clientes, e um escritório que tem o dobro de colaboradores, né? 2x de colaboradores, e tem 500 clientes, a metade. E tá um caos, não consegue dar conta. Qual seria a solução? O problema é o cliente, o problema são os clientes do cliente ali do escritório, na sua percepção, e o que você avalia até da tua experiência, que você já está em escritório grande, você viaja o Brasil todo, já praticamente é um morador ali de São Paulo, né? Qual é a tua visão? Vamos lá. Muitos escritórios me perguntam isso. Igor, quantas empresas é legal eu ter por colaborador? E eu sempre digo, cara, depende. Por quê? Não tem como analisar só com base em número de empresas por colaborador.
A principal métrica que você tem que analisar no teu escritório de contabilidade, e anote isso, você está vendo esse corte agora aqui, que vai ser um corte, anota aí, faturamento por colaborador. Olha o teu faturamento por colaborador. Isso é uma métrica legal de você estar analisando aí a produtividade do seu escritório. Mas vamos lá. Empresas por colaborador. Pode ter escritórios que tenham 1.500 clientes e tenham 30 colaboradores, e pode ter empresas que têm mais colaborador do que cliente. E tá tudo certo. Por quê? Depende da complexidade daquelas empresas. Depende do ticket médio daquelas empresas. Então, se aquela empresa ela for de grande porte, você vai precisar de mais pessoas para atender uma empresa só. Então, empresas que são lucro real, que são comércio, empresas da área do petróleo, construtoras, que têm uma complexidade alta referente à tua tributação, você tem que ter mais pessoas para atender e para suportar aquela empresa ali, né? Claro que tem como otimizar muita coisa. Tem como você separar todos os processos, criar automações, tem como. Mas aquele atendimento daquela pessoa precisa ter pessoas mais qualificadas, tem que ter pessoas para conferir o que o robô fez. Então, é muita gente que precisa ter para você suportar a demanda daquelas empresas. Está tudo certo. Agora, tem empresas, tem escritórios de contabilidade que estão com muita empresa, com poucos funcionários. Por quê? Ele atua num segmento específico. Atua com empresa Simples Nacional, serviço, que tem muita automação embutida, e ele tem que ter pessoas ali para conferir se o processo automático foi feito. Então, precisa de poucas pessoas, porque o tempo demandado da pessoa ela acaba sendo menor. E aí você consegue suportar mais aquela quantidade de empresas, né? Então, sempre tem que analisar qual é a estratégia da empresa contábil, tem que analisar o que você quer para o teu futuro, qual o tipo de cliente você atende melhor e o teu nicho, né? Então, se você é nichado ali em restaurantes, você é nichado em comércio, supermercado, você precisa ter uma capacidade maior de conversar com esse tipo de cliente e saber se a tua operação consegue suportar a demanda e que se são qualificados tecnicamente para também atender aquele teu cliente, né? Cara, você deu uma luz muito grande, tá? Nos kickoffs aqui da Potencialize é uma grande preocupação e, assim, não vou dizer unanimidade, mas muitos clientes nos procuram e perguntam e querem saber justamente isso. Como é que a gente está em relação ao mercado? O ser humano, ele por tendência, né, o nosso cérebro, ele busca padrões. Ele quer se encaixar no padrão. É tanto que a gente está aqui conversando, de uma hora para outra entra um leão aqui, a gente já vai... Porque isso aqui, mais de 10 mil anos atrás, foi programado que qualquer coisa diferente causa um risco. A gente pode morrer. E aí ele está sempre querendo agora fazer o que é o padrão, o que é que todo mundo está fazendo. Então, quantos colaboradores a gente tá, isso, aquilo, outro, enfim... E aí você foi cirúrgico na hora de fazer o cálculo da produtividade. Isso não só para escritórios de contabilidade, tá? Que a gente sabe que tem, a nossa audiência aqui vai além, tem escritórios de advocacia, tem clínicas, tem várias empresas que participam e acompanham o nosso podcast, mas a entender, primeiro, o custo do teu colaborador, né? Então, traduzindo ali, eu preciso saber quanto é que esse meu colaborador é produtivo. Meu ticket médio com meus clientes, e aí... Bacana demais, o objetivo. Quantos escritórios de contabilidade abrem e qual é o objetivo do cara lá? Não, eu trabalhava no escritório, peguei a contabilidade de 2, 3 empresas, carreguei comigo e montei meu escritório. Não tem um objetivo, não tem... E aí reclama porque o colaborador não passa muito tempo na empresa, que os caras não têm fidelidade, que se vende por qualquer valor, aumento de salário, mas tipo, se você como dono... não tem um objetivo, não tem uma perspectiva de crescimento de longo prazo, eu como colaborador vou estar ali longo prazo como? Por quê, né? Então é interessante ter essa análise e esquecer um pouquinho o outro, né? Ver como é que eu estou, o que é que esse meu colaborador está entregando de riqueza. Por quê? Às vezes a gente se perde, e eu digo isso porque, como eu fui empresário também, eu sabia de qual salteado meu faturamento. Agora o custo, esse mês eu não olhei direito não, então qual é a lucratividade? E aí caixa é rei, se tá pagando as contas, tem dinheiro no caixa, tá bem, mas poxa, tá sendo lucrativo? Será que é melhor reduzir a quantidade de clientes, diminuir a minha quantidade de equipe e ferramentas que eu tenho ali de paralelos para utilizar e eu aumentar meu lucro?
esse meu objetivo como um contador, mas reclamar a galera sabe demais, né? Tu tá em evento aí em todo o Brasil, né? Participou de 2 eventos grandes recentes. E aí, qual é a tua visão que tu tá tendo dos colaboradores, dos contadores, né, com relação a isso? Como é que tá a visão e para onde está caminhando em paralelo aí com essa contabilidade? São poucos escritórios que têm planejamento. São poucos escritórios que dizem para os seus colaboradores aonde é que ele quer estar. São poucos escritórios que têm essa perspectiva de crescimento, né? Então, se o contador ele não sabe aonde ele quer chegar, como é que o colaborador que está trabalhando com ele vai permanecer com ele? Responda aí nos comentários, por favor. Se você que é empresário contábil, você não tem uma perspectiva de crescimento, como é que seu colaborador que quer crescer vai estar com você? Primeiro ponto, escritório ou empresa contábil, né? Gosto de sempre falar empresa, mas sempre me confundo, mas empresa contábil, né? Se a empresa contábil ela não tiver um setor de vendas, como é que você vai manter o teu funcionário com você se você não vende, se você não tem um foco para vendas, se você não tem um comercial ativo? Como é que seu colaborador vai enxergar que a empresa está crescendo? Ah, Igor, mas sempre tem uma indicação, mas aí você está no empírico, né? Se for acontecer e se chegar em um ano você não tiver nenhuma indicação. Você tem um setor comercial ativo para crescer a tua empresa? Então, primeiro ponto, empresa contábil que não tem comercial ativo não fideliza o funcionário, porque o funcionário quer crescer. E se a empresa não tiver perspectiva de crescimento, você não vai conseguir fidelizar, não vai conseguir manter aquele funcionário com você. Então, o primeiro passo é isso. Depois, criar um plano de carreira para aquele cliente, ou para aquele colaborador. Cliente interno, né? É o cliente interno, né? Criar um plano de carreira para aquele colaborador. É importante para que o colaborador também ele consiga enxergar onde é que ele pode chegar com o crescimento da empresa. Então, tem que aliar o crescimento da empresa com o crescimento do colaborador também. É isso aí, eu já vejo também a questão do processo, né? O processo sempre vai existir, em tudo vai ter o processo, não dá para deixar de lado. E depois que eu escrevo o que eu quero, o que eu imagino, né? Colocar em prática vai ser mais fácil. Existe uma terminologia ali na neurociência, né? E na psicologia em si, que você escrever, você trabalha tanto a coordenação ali motora quanto a mente. E aí você se concentra naquilo, no presente, no instante. Então, como o Igor falou, né? Contador, para um tempo, dá uma pausa nesse vídeo e escreve os objetivos para a tua empresa. Como é que você espera estar o teu escritório de contabilidade daqui a X anos? Existe um livro do Sebrae, Empreendedor de Visão. Eu comprei esse livro em 2009, tá? Então é um livro bem antigo, até difícil de achar, mas foram vários consultores do Sebrae que construíram isso. E ele faz um exercício lá, ó, como é que você se imagina daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Pode parecer papo de coach, né? E às vezes o pessoal até ridiculariza, mas isso é muito importante, você escrever o que é que você tá. E eu faço uma sugestão. Faz primeiro de trás para frente. Vai lá em 30 anos. Como é que você quer ver a Potencialize, Igor, daqui a 30 anos? E aí, meu amigo, 30 anos é um mundo todinho. Você não sabe nem se vai estar vivo até lá. Então, meta o aço. Eu quero ter 1 milhão de colaboradores, de cliente. Eu quero ter um avião. Já bota tudo para tua empresa, o que você quer. Aí, 30 anos, 25 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos e bota 6 meses. 6 meses ali tu vai ter que ir no detalhe, tá? Como é que eu vou chegar nos 30 anos com um avião fazendo isso aqui? Aí eu tenho que dobrar o número de colaboradores primeiro, eu tenho que aumentar a minha capacidade de tecnologia. Faça esse exercício, anote e guarde. Espere pelo menos uns 5 anos para poder rever. Cara, eu fiz esse exercício lá no início, lá em 2009, na minha transição de carreira, de virar empreendedor. E quando eu olhei, eu mostrei a Mônica lá. Eu disse, olha, Mônica, olha isso aqui. Elas, caramba, doido, bateu quantidade de colaboradores, número de clientes, como é que eu traria, questão de horário de trabalho, tudo isso. Não é só o simples fato de escrever. É o fato de escrever, de eu pensar, de eu idealizar e transparecer isso para o cliente. Mas, Igor,
antes de finalizar, que a gente está chegando aqui no nosso tempo final, hoje eu vejo um mundo... O Brasil é campeão de ansiedade, né? A gente, infelizmente, é uma das estatísticas aí que a gente é líder. A gente poderia ser líder em educação, em tecnologia, mas a gente está na liderança ali da ansiedade, né? E medalha de ouro, né? medalha de ouro. Medalha de ouro na ansiedade. Né? E a tecnologia, infelizmente, leva muito as pessoas para esse lado da ansiedade, principalmente em conexão com WhatsApp, Instagram, Facebook, o próprio YouTube que a gente está gravando, está disponibilizando esse material. Se a gente não souber utilizar, a gente vai ter sérios problemas, né? Como a contabilidade ou como um contador deve se comportar e até olhar esse lado humano, né? De contornar essa parte da ansiedade e também controlar o uso dessas tecnologias ali que vai fugir do escopo do projeto, né? Principalmente empresas que trabalham home office e tudo mais. O que é que você imagina ou que você daria de sugestão para ajudar a auxiliar nisso? Cara, eu vejo que não temos como fugir do avanço de redes sociais, não temos como fugir do avanço da inteligência artificial. É como se a gente tivesse que lutar contra o Godzilla aí que tá vindo e só a gente, cara, não vai dar conta. A gente tem que aprender a conviver. Isso é um problema que temos hoje, a ansiedade. Muita gente quer as coisas de uma forma mais imediata, porque a velocidade das coisas estão acontecendo de uma forma exponencial, né? Então, lembro na época que eu estava na escola, eu assistia TV Globinho e era um episódio naquela hora, naquele minuto, passava. Se eu perdesse aquilo, eu tinha que esperar o reprise da temporada toda que acontecia depois de 4 meses, né? Então, cara, perdeu. Amanhã você assiste e tenta pensar o que foi que aconteceu no episódio anterior, que dá um breve resumo do que ocorreu anterior, é aquilo ali. Então, eu tinha que esperar acontecer o episódio. E hoje a gente tem milhares de opções a hora que a gente quer, no momento que a gente quer, e às vezes a gente não consegue escolher. A gente passa mais tempo escolhendo e quando coloca para assistir, desiste. Então, assim, é um fator que a gente tem que aprender a conviver com as pessoas que são mais imediatistas e quando não recebem esse resultado imediato, elas se frustram. E essa frustração é que causa aquela sensação de que não estou avançando na vida. Que tudo está dando errado. Que está dando errado, que não vai dar certo. E hoje eu tenho uma apresentação bem legal que eu vou fazer na Vox2U sobre confie no processo. Eu vou falar justamente isso. Para você confiar no processo. Todo processo tem o quê? Todo processo tem o input, tem o processo e tem o output. Você precisa entender, primeiro, onde é que você quer chegar. O output, o objetivo. O processo é o caminho. É o que você vai fazer, são as suas ações que você vai fazer durante o processo para que você atinja o objetivo final. E o input são seus valores. O que você tem como valor vai determinar onde você quer chegar. Então, se você não tiver um valor bom, seu resultado vai ser ruim. Se você tiver um valor bom, seu resultado vai ser bom. E no seu processo vão existir dificuldades, mas você tem que confiar nas suas ações, suas atitudes, que vai levar com que os seus valores atinjam os seus objetivos. Então, se você tiver confiança no seu processo, que aquelas dificuldades fazem parte da sua caminhada e que vão trazer para você mais experiências e habilidades, vai dar certo no final, tudo vai dar certo no final. Sendo que no final é muito relativo também, porque às vezes a pessoa nem sabe o que é o final. O que é o final? Para mim, o que é que eu quero? O final de tudo da nossa vida, se a gente for ver a vida, é a morte. Só termina quando acaba, né? Termina quando a gente morre. Mas você precisa saber que tudo é processo. Você tem que ter pequenos objetivos ali. O que é que eu quero? O que é sucesso para mim? O que é que eu quero atingir como sucesso profissional? O que é sucesso pessoal para mim? O que é que eu vou fazer para atingir o objetivo
do sucesso profissional? O que é que eu vou fazer para atingir o objetivo do sucesso pessoal? Como é que eu vou atrelar essas duas coisas? Então, assim, para as pessoas que sofrem com ansiedade, você precisa entender onde é que você quer chegar. Você precisa entender que o tempo é relativo. Coisas externas podem acontecer no meio do caminho que pode fazer dilatar o tempo, mas o fim vai ser o mesmo. O tempo é o processo. É aquela frase do escritor argentino, né? Agora eu me esqueci o nome dele. Nossa amiga Larissa vai colocar aqui o nome do escritor. Mas todos os caminhos levam à morte. Perca-se. Antes de encerrar, eu quero duas coisas muito importantes, tá? Ansiedade, bacana. Na assessoria de processos que a gente tem na Potencializa Stand, a gente tem uma assessoria exclusiva para auxiliar nesses processos que o Igor acabou de falar. E já vai vir uma novidade espetacular que eu vou falar para vocês. Mas antes, Igor, eu queria falar para um breve resumo, tá? Como controlar a ansiedade na questão dos processos. Porque o pessoal chega para a gente, eu quero fazer os processos e acha que amanhã vai estar pronto. Funciona assim, dá para ficar em 24 horas. Eu tinha um pet shop e eu costumava pensar assim, por que demora tanto? Eu disse, meu amigo, o McDonald's fica do outro lado da rua. Aqui a gente tem um processo. Se o cachorro chega, a gente tem que lavar, tem que escovar, às vezes tem nó para tirar. É processos. E o processo não é feito da noite para o dia, né? Como é que controla essa ansiedade de fazer ou o que é que tem que fazer? Primeiro que o pessoal não entende o que é processo, né? Não sabe nem o que é processo. Quando vê uma empresa aí grande, acha que eles demoraram 5 dias para montar os processos deles, né? Então, galera, processo é uma coisa contínua. Você tem processo, na verdade, né? Todo escritório nasce com processo. O processo está na sua cabeça. O que vai diferenciar de uma empresa que evolui para uma empresa que ainda está em fase inicial é quanto você consegue construir seus clones. O quanto você consegue tirar as coisas da sua cabeça, colocar no papel e fazer com que as pessoas entendam o que está no papel. É isso que vai fazer a diferença no seu negócio. É criar clones de você. Você só consegue criar clones de você se você tira as coisas que estão na sua cabeça e coloca num papel e faz com que as outras pessoas façam o que está no papel. Acabou. Olha só o que você falou agora e um cliente falou essa semana. A gente, quando faz o nosso onboard, a gente pergunta a expectativa do cliente, né? E aí, olha essa visão do cliente. Para o processo que seria sucesso, ele disse, se daqui a X dias, um colaborador assistente, um cara que é assistente, lê um procedimento padrão e executar uma tarefa de um analista. Isso, para mim, eu já vou considerar como sucesso. Ele criou um clone, ele multiplicou o conhecimento dele. Ele tem um documento que não precisa a pessoa estar ali. Óbvio, uma coisa é eu vim aqui dar um direcionamento, um toque. Outra coisa, você já sabe o que é para fazer, né? Antes de encerrar, Igor, eu quero deixar aqui uma frase para os nossos clientes, falando a respeito da ansiedade. Mas que novidade é essa que está chegando aí na Potencialize, que vai revolucionar essa parte de processos? O que é que você está bolando? O que é que saiu da sua cabeça aí e vai entregar para os nossos clientes? Conta isso para a gente. Show! Pessoal, a gente encontrou uma oportunidade no mercado e por isso que a Potencialize ela já está no mercado aí há 4 anos. Temos 71 clientes recorrentes, temos mais de 90 projetos simultâneos, né? Projetos que eu falo são assessorias recorrentes, construindo processos em negócios contábeis. E a gente tem uma missão de fomentar a cultura de gestão de processos nos escritórios contábeis do Brasil. Essa é a nossa missão. E cultura só se fomenta com rotinas e rituais. Então, se você não tiver ritual, você não está fomentando cultura. Isso a gente implanta nos escritórios hoje. A gente tem uma dificuldade hoje que é justamente os escritórios que estão em processo de desenvolvimento, processo de crescimento. Hoje eles não têm uma condição até financeira mesmo, e condição até de equipe e financeira, na verdade, de contratar uma assessoria que vai pegar na mão dele e fazer junto os processos com ele, orientar nas técnicas. Então, a gente está lançando um novo produto, um novo serviço, que se chama Assessoria Base. Essa assessoria ela vai ser um guia
para que você consiga fomentar a cultura de gestão de processos na sua empresa contábil. Então, a assessoria Base, a gente vai disponibilizar consultores dentro de uma plataforma com toda a nossa metodologia, com tudo que a gente faz hoje para os nossos clientes atuais, sendo que lá você vai ter todo o passo a passo para que você mesmo consiga seguir e construir os processos do seu negócio com o nosso apoio. Nós não é um curso, nós não estamos vendendo um curso, nós estamos vendendo um projeto para que você atinja o seu ponto B. Você saia do ponto A e atinja o ponto B. O que é esse ponto B, Igor? É você ter os processos mapeados na sua empresa contábil. Com o nosso auxílio, nossa disponibilidade, são os consultores hoje da nossa equipe que vão ficar lá disponíveis para te auxiliar na hora que você precisar. Então, esse produto ele vai estar sendo lançado no mercado aí em breve e você vai ter condição de hoje. Se você não tiver condição, não, Igor, é muito caro para mim, esse produto ele vai ficar disponível e acessível totalmente para você. Maravilha. Então é mais autonomia, mais tecnologia, porque a gente vai ter ali a plataforma para o cliente acompanhar, vai ter a opção ali dele ter um consultor para tirar as dúvidas através da plataforma, então ele vai conseguir até recorrer dúvidas anteriores, não vai ficar solto Isso. ali, enfim. Esse E outra, aí, né? Ele vai conseguir fazer na velocidade dele. Maravilha. Né? Se ele quiser imputar uma velocidade, não, quero construir tudo em um mês. Ok, você vai conseguir. Agora, a energia que você vai ter que colocar ali é bem maior do que você planejar construir em 6 meses. Né? O projeto ele está predisposto para ser concluído em 6 meses. Agora, você consegue fazer em 2, em 3, em 4. Ou se você não fizer as ações necessárias que está lá para você fazer, você não vai conseguir concluir em 6 meses. E aí isso vai ficar para depois, vai postergar. Mas se você cumprir todos os passos dentro da plataforma, com certeza você vai atingir o seu objetivo. Então você que está aí com uma certa ansiedade de colocar, de revolucionar, de mudar teu escritório, parar de ter controles paralelos, de estar refém de um gerente ou um coordenador que só ele que sabe fazer aquilo daquela empresa, Assessoria Base, em breve, para saber mais informações ou já entrar na lista de espera, porque assim, a gente também tem uma limitação, a gente não vai lançar esse produto e todo mundo vai ter acesso, vai passar pelo CRIO comercial. Você, cliente, tem que estar ali elegível para saber isso, para fazer, porque não vai ser só jogado ali, não é um curso, Isso. não é pronto. Ele é também adaptado à tua necessidade. Então, temos tecnologia, temos liberdade e autonomia para eu fazer no tempo que eu achar mais importante. Então, as reuniões que era grande dilema ali de conseguir horário, eu não posso hoje e tal. Você tem um escritório ali com 2 colaboradores, você já consegue fazer isso, faz no final do teu expediente, 1 hora todo dia, e aí você vai conseguir ali, até menos de 6 meses, construir o que a proposta lá desse produto vai ter. Então, entre em contato aqui com a gente, entra aqui embaixo, diz quero saber mais, que aí a Nicole, o Igor também vai poder dar um direcionamento. E para encerrar, que a gente já está no limite, Igor, eu quero deixar aqui uma frase de Marco Aurélio, das suas meditações. Essas meditações foram escritas ali em torno de 170 depois de Cristo. Então a gente está falando aí de mais de 2.000 anos, quase 2.000 anos de história, né? E olha só o que ele escreveu: não se perturbe pensando em toda a sua vida. Não deixes que os seus pensamentos abracem de uma vez todas as várias aflições que você pode esperar que aconteçam a si mesmo. Mas, em todas as ocasiões, pergunte-se: o que há nisto que é intolerável e de impossível? Pois você terá vergonha do que vai confessar. No próximo lugar, lembre-se que nem o futuro, nem o passado aflige, mas apenas o presente. Mas isto é resumido a muito pouco. Se você apenas circunscrevê-lo e proteger sua mente, se for inapto a resistir até mesmo a isso. Ou seja, há 2.000 anos a gente já estava falando de ansiedade. E é só no presente que você consegue resolver. E aí encerramos esse episódio com esse presente, a Assessoria Base ali para você trabalhar, de você evoluir, construir os seus processos de maneira bem organizada, bem estruturada. E com a palavra final, Igor. Show, galera. Só uma frase para encerrar nosso episódio. Confia no processo.